Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à nossa nova videoaula da disciplina de Geografia para o nono ano. Eu sou o professor Lucas Ciganski e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o continente asiático. Bons estudos! A Ásia é o mais extenso e o mais populoso dos continentes. O seu território ocupa 1/3 da área emersa da Terra e abriga 3/5 de toda a humanidade. É limitado ao norte pelo Oceano Glacial Ártico. A leste vem o Oceano Pacífico. Ao sul do continente encontramos o Oceano Índico. E a leste encontramos os mares Vermelho e Mediterrâneo. E pela Europa, da qual está separado pelos Montes Urais. O continente se comunica com a África através do Istmo de Suez, com a Oceania pelas ilhas da Indonésia, e separa-se da América pelo Estreito de Bering. O continente asiático é também considerado um grande mosaico de paisagens e de culturas. O seu relevo apresenta os maiores extremos do planeta: a montanha mais alta, que é o Everest, na fronteira entre o Nepal e a China, com cerca de 8.800 metros de altura, e a depressão mais profunda, a costa do Mar Morto, que atinge cerca de 416 metros abaixo do nível do mar. Quanto à vegetação, há desde áreas de tundra até florestas tropicais, passando por estepes e florestas temperadas. O clima varia entre o polar, o continental, o mediterrâneo, o tropical e o equatorial. A diversidade também caracteriza a cultura e a economia asiáticas. No leste e no sudeste predominam os povos mongoloides, as religiões budista e shintoísta e as línguas sino-tibetanas e malaio-polinésias. No resto do continente, a hegemonia é dos caucasoides, do islamismo e do hinduísmo, e dos idiomas de origem indo-europeu, semítica e altaica. No plano econômico, a Ásia apresenta países com elevado desenvolvimento, como o Japão, e muitos ainda subdesenvolvidos, como o Iêmen, o Timor-Leste, o Nepal e Bangladesh. Entre esses extremos, há nações que crescem em ritmo acelerado, como a China e a Índia, que têm potencial para, num futuro próximo, mudar o equilíbrio da geopolítica global. Em razão de sua extensa área territorial, o continente asiático pode ser regionalizado. Entendemos por regionalização a divisão do espaço geográfico seguindo diferentes critérios. Como vimos anteriormente, o continente asiático é um mosaico de culturas e paisagens. As principais regiões do continente asiático são Ásia Ocidental, também chamada de Ásia Menor, ou ainda Oriente Médio. Outra região do continente asiático é a chamada Ásia Setentrional, também conhecida como Sibéria. A região da Ásia Central, o sul da Ásia, o leste asiático, também conhecido como Extremo Oriente, e o sudeste asiático. Sul da Ásia. Aspectos gerais. Este mapa apresenta a divisão política do continente asiático em sua porção sul, com destaque para países como Paquistão, Índia, Nepal, Butão, Bangladesh e Myanmar. Esta é uma das regiões mais pobres do mundo.
Apresenta baixíssima renda per capita. O país com a maior renda per capita é a Maldivas, com cerca de 5.600 dólares por habitante. Por outro lado, o Nepal é o país com a menor renda per capita da região, com cerca de 730 dólares por habitante. A maior potência econômica da região é a Índia. Atualmente, o PIB indiano ultrapassa os 2,7 trilhão de dólares. Relevo. Observe o mapa do relevo do sul da Ásia a seguir. Ele apresenta duas características bem marcantes. Ao norte, é possível encontrar um relevo de altitude. Nesta região, encontramos a Cordilheira do Himalaia. O Himalaia é resultado do choque entre duas placas tectônicas, a placa eurasiana e a placa indiana. Quando duas placas continentais convergem e se chocam, o resultado é a formação de grandes cadeias de montanhas. Por possuírem densidade semelhante, a subducção de uma placa em relação à outra é dificultada, adotando um comportamento semelhante a dois gigantescos icebergs que se chocam. A cadeia dos Himalaias representa um dos exemplos mais espetaculares desse regime de tectônica de placas global. Esta cadeia de montanhas é o resultado da colisão entre a Índia e a Ásia, ocorrida há 50 milhões de anos atrás. Após a colisão, a contínua convergência entre estas duas massas continentais deu origem ao platô tibetano, a uma altitude média de 4.600 metros, onde se destaca o Himalaia, com uma altitude de 8.854 metros. No sul da Ásia, é possível encontrar o Planalto do Deccan e também a planície Indo-Gangetica. O clima da região sul da Ásia é o mais úmido do globo. Ele é considerado um clima tropical monsônico. Ele resulta dos ventos de monções, que mudam de sentido durante o ano. Nas monções de inverno, que acontecem de dezembro a janeiro, as massas de ar vão do continente em direção ao oceano. Este é considerado um período seco na região. Já nas monções de verão, que vão de julho a agosto, as massas de ar vão do oceano em direção ao continente. Este período é considerado muito chuvoso na região. População. A região sul-asiática é considerada uma das mais densamente povoadas do mundo. Ela conta com países como a Índia, que hoje conta com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Num futuro breve, a Índia será o país mais habitado do mundo. O Paquistão hoje conta com 212 milhões de habitantes. E Bangladesh conta com 161 milhões de habitantes. A população desta região é majoritariamente rural. Na fotografia ao lado, é possível ver alguns agricultores colhendo trigo em Lahore, Paquistão. A população está concentrada no litoral e na planície Indo-Gangetica. É formada também por uma grande diversidade étnica. Estima-se que apenas na Índia exista cerca de 1.600 línguas distintas. Aspectos gerais. A base econômica de todos os países do sul da Ásia é a agricultura, com exceção da Índia, que possui uma expressiva atividade industrial. Índia, Bangladesh e Paquistão apresentam problemas de insuficiência alimentar em larga escala em sua população.
enquanto os melhores solos são utilizados para a produção voltada para o mercado externo. A tabela a seguir apresenta um quadro síntese dos países da Ásia Meridional, também conhecida como Sul da Ásia. Ela apresenta a expectativa de vida dos países, a renda per capita, o produto interno bruto, o número de população e a área do território. O mapa a seguir apresenta os aspectos econômicos do sul da Ásia. Observe que grande parte do território está voltado para a cultura de grãos, como o trigo e o arroz. É possível também notar a produção industrial da região, focada em indústria petroquímica, siderúrgica, mecânica, eletrônica, química, aeroespacial, têxtil, automobilística, informática, artesanais e cinematográfica. A região sul da Ásia é também rica em ferro, carvão, manganês, jazidas de chumbo, alumínio, cromo e jade, além de petróleo e gás natural. O papel da religião. No sul da Ásia, a religião também desempenha um papel político, além de ser o motivo dos principais conflitos armados e dos movimentos separatistas. Destacam-se nessa região as religiões hindu, predominante na Índia e no Nepal, a religião islâmica, que é predominante em Bangladesh, Maldivas e Paquistão, e também a religião budista, predominante em Myanmar, Sri Lanka e Butão. Índia, uma potência regional. A Índia, atualmente, é o segundo país mais populoso do mundo. Em breve, se tornará o país mais habitado do planeta. É também o sétimo maior país do mundo em dimensão territorial. A Índia hoje se encontra na 9ª posição em produção econômica. É a terceira maior economia da Ásia. 70% de sua população vive no campo. A Índia é também considerada a democracia mais populosa do mundo, mas sem atingir uma igualdade social. A Índia teve forte crescimento econômico a partir da década de 80, com a liberação da economia, o início de privatizações e a diminuição da burocracia de suas empresas, além da diminuição de impostos por parte do governo. Atualmente, a Índia possui empresas multinacionais no plano mundial, com destaque para a indústria cinematográfica e de softwares. Apesar do crescimento econômico, a Índia é um país pobre com precárias condições médias de vida para a sua população. Nesta tabela, é possível encontrar dados como a renda per capita, que atualmente na Índia é inferior a $2.000. A expectativa de vida de sua população não ultrapassa os 66 anos médios. E a taxa de analfabetismo no país supera os 35%, que é uma taxa considerada alta. A taxa de mortalidade infantil também é extremamente alta, ultrapassando os 53 por mil. Nesta fotografia, 2 homens tomam chá em Jaipur, em 2015. Jaipur é a capital do estado indiano do Rajastão e tem uma população estimada de 6.664.000 habitantes.
As castas indianas. A palavra casta vem do latim castus, que significa puro. Em sânscrito, a palavra utilizada para se referir às castas é varna, que significa cor. As castas constituem um grupo de famílias que se diferenciam rigidamente pelo nascimento e pela suposta pureza de origem e de hábitos. As castas possuem um status social distinto, direitos desiguais e as funções que cada pessoa vai realizar, dependendo da casta a qual pertence. Existem centenas de castas e subcastas atualmente na Índia. As castas indianas foram oficialmente abolidas no ano de 1950, mas mantêm-se vivas na cultura do povo indiano. Atualmente, são vários os critérios de separação das castas, mas podemos destacar dois principais. O primeiro é o grau de pureza e impureza, que não significa a relação com a higiene, mas sim com o significado da origem de objetos, alimentos, entre outros na religião hinduísta. O segundo critério de separação das castas é a engogamia, que significa o casamento dentro do mesmo grupo, dentro da mesma casta. Se fizermos um comparativo entre as castas indianas e o desenho de uma pessoa, destacaremos inicialmente os brahmanes, que são considerados os sacerdotes, que se chamavam brahmas, representavam a classe mais elevada da sociedade e se consideravam nascidos da cabeça do deus Brahma. Os kshatriyas representariam os braços e mãos, que são considerados os guerreiros com poder político na sociedade. As pernas representariam os vaísses, que são os comerciantes, os camponeses e artesãos. Os sudras seriam considerados os servos. E os párias, ou intocáveis, são considerados marginalizados dentro da sociedade hindu. Conflitos internos e externos. A partir do ano de 1947, que foi a data de sua independência, a Índia iniciou a separação entre Estado e religião, tornando-se um Estado laico. A Índia, atualmente, conta com vários conflitos internos e externos em seu território. O principal deles é o conflito na Caxemira. A Caxemira é uma região ao norte da Índia com cerca de 220 mil quilômetros quadrados, que tem o privilégio de abrigar as nascentes do rio Ganges e Indo. Essa região é composta majoritariamente por povos de origem muçulmana. Na Caxemira, há um movimento separatista islâmico. A Índia e a China possuem também uma tradicional rivalidade cultural e político-diplomática. Esses dois países disputam terras na região de fronteira. Há também na Índia movimentos separatistas, como é o exemplo do movimento separatista da etnia Sikh, na região de Punjab. E também o movimento separatista Gurkha, na fronteira com o Nepal. Este mapa traz os principais problemas de fronteira no norte da Índia. Esta região em destaque apresenta a já citada Caxemira, que é muito estratégica por conta de sua riqueza hídrica próxima às nascentes do rio Ganges e Indo.
Pela riqueza hídrica, essa região, localizada em grande parte nas montanhas do Himalaia, acabou se transformando em uma área de conflito pelo controle de suas terras. A Caxemira fica ao norte da Índia, ao Paquistão e ainda faz fronteira com a China ao nordeste. Essa região é um território indiano reivindicado pela China. As outras áreas também apresentam conflitos na fronteira. Sudeste e leste da Ásia. Sudeste Asiático. Esta região constitui um ponto de contato entre a Ásia e a Oceania. Existem 10 países independentes. Nesse mapa, é possível observar os países formadores do Sudeste Asiático, com destaque para o Vietnã, Tailândia, Camboja, Laos, Malásia, Singapura, Filipinas, Timor-Leste. Na parte continental estão localizadas as penínsulas da Indochina e da Malásia. Há também o predomínio de ilhas. Leste da Ásia. Esta região é também conhecida como Extremo Oriente. Existem 6 estados independentes, entre eles o Japão, que é considerado um país do norte geoeconômico, ou seja, desenvolvido. O mapa abaixo apresenta a região do ponto de vista político do leste da Ásia. Nele é possível notar países como a Mongólia, China, as Coreias do Norte e Coreia do Sul. Essas regiões são continentais. Por outro lado, é possível também notar a presença de ilhas na região, como é o caso do Japão, um arquipélago com mais de 3.000 ilhas, com destaque para as ilhas de Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. É possível também notar o território de Taiwan. Meio fisiográfico do Sudeste. Nesta região da Ásia, é possível notar o predomínio de terras de baixas altitudes, com no máximo de 400 metros, com exceção das montanhas na Indonésia que ultrapassam os 3.000 metros de altura. O clima da região é considerado tropical monsônico. Este mapa apresenta os aspectos físicos do Sudeste Asiático. Por outro lado, o meio fisiográfico do leste é mais diversificado, com grandes cadeias montanhosas, como a Cordilheira do Himalaia, e também extensas planícies nas bacias dos rios Yangtze-Kiang, Huanghe e Xinjiang. Este mapa apresenta os aspectos físicos do Sudeste Asiático. O clima na região é muito variado, podendo ser desértico na região da China e Mongólia, temperado na região centro-leste ou frio de altitude nas regiões mais montanhosas. Economia. A base econômica da região é predominantemente a agricultura, com exceções para a China e o Japão, que possuem a segunda e a terceira maiores economias do mundo, e os tigres asiáticos, considerados assim Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, além de Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. Esses países receberam esse nome por apresentarem um acelerado processo de industrialização. O quadro síntese a seguir apresenta os países do leste e do sudeste da Ásia em suas principais características econômicas e humanas.
O mapa a seguir apresenta os principais aspectos econômicos da região do Sudeste Asiático. Note que, pelo pequeno tamanho da região, as atividades primárias predominam, como a policultura, a cultura comercial tropical, predominantemente de algodão e fumo, além da monocultura, do arroz e da borracha, da pecuária extensiva e das florestas. A indústria que se destaca no Sudeste Asiático é a petroquímica, a siderúrgica, a mecânica, a eletrônica, química, a aeronáutica, têxtil, automobilística, da borracha, madeireira e do vestuário. Os principais recursos minerais encontrados na região são jazidas de ferro, carvão, níquel, cobre, ouro, estanho, cromo, além de pequenas reservas de petróleo e gás natural. População. A população dessas regiões da Ásia são predominantemente rurais e concentradas no litoral e nos vales fluviais. A tabela a seguir apresenta um comparativo entre a população rural e a população urbana em alguns desses países no ano de 2013. Note que na Indonésia, na Mongólia, Coreia do Norte e Brunei, a maioria da população ocupam espaços urbanos, enquanto no Camboja, no Timor-Leste e no Laos, por exemplo, a população ocupa predominantemente os espaços rurais. Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. Esta associação foi fundada no ano de 1967 por Singapura, Indonésia, Filipinas, Malásia e Tailândia. Atualmente, conta também com a presença de Brunei, Camboja, Filipinas, Laos, Myanmar e Vietnã. Os principais objetivos dessa associação estão a expansão das relações comerciais dos países membros com o Japão, a União Europeia e a Coreia do Sul, e principalmente a China, além de promover a estabilidade na região. Em 1976, foi realizado um tratado de amizade e cooperação entre os membros, visando o respeito mútuo pela independência e soberania, com o direito de cada nação de se administrar livre de interferência exterior, além da renúncia ao uso da força e efetiva cooperação entre todos os países membros. O mapa a seguir apresenta a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, no ano de sua fundação, em 1967. Em 1984, houve a entrada de Brunei. Em 1995, o Vietnã passou a fazer parte desse grupo. Em 1999, Myanmar, Laos e Camboja também entraram no bloco. Papua Nova Guiné, em 2015, passou a fazer parte como país observador. Por hoje vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber as novidades. Até uma próxima oportunidade. Tchau!